Fala, meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Aqui quem fala é o Henrique Severo, meus irmãos. Meus irmãos, eu queria estar compartilhando com vocês hoje uma mensagem no qual o Espírito Santo de Deus pôs no meu coração, nessa manhã de sábado. Eu queria perguntar a vocês sabem o que é ser um atalaia? Vocês sabem o que significa atalaia? Essa mensagem vai se encontrar lá no livro de Ezequiel, capítulo 33, que o título vai dizer A Restauração de Israel. Amém, meus irmãos? Mas antes da gente estar lendo essa passagem, essa mensagem, eu gostaria de pedir a todos vocês que estão assistindo o vídeo, que não são inscritos no canal, que pudessem se inscrever, que pudesse deixar o seu like, principalmente para que o YouTube possa reconhecer que vocês estão gostando do vídeo e passar ele adiante para outras pessoas, indicar ele para outras pessoas, e dessa forma vocês podendo estar me ajudando e eu podendo estar ajudando vocês através do Espírito Santo de Deus. Amém, meus irmãos? E compartilhe esse vídeo também com todos os seus amigos. Meus irmãos, a mensagem do Senhor vai dizer assim: e veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, fala aos filhos do teu povo, e diz-lhes: quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus termos e o constituir o seu atalaia. E vendo ele que a espada vem sobre a terra, toca a trombeta e avisar o povo, se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado, e vier a espada e o alcançar o seu sangue, será sobre a sua cabeça. E ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado, o seu sangue será sobre ele. Mas o que se dar por avisado salvará a sua vida. Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, atalaia a gente vai entender e compreender que atalaia é aquela pessoa do qual com certeza vocês já passaram por um campo militar. À frente do exército, ali tem aquela guarita, não tem? A guarita ali, onde fica aquele soldado, ou até mesmo numa empresa grande, que tem segurança, em cima do portão do muro, tem aquela guarita, da onde o segurança fica ali, vigiando a portaria. Assim é no exército. Cada ponto estratégico do campo militar, há uma guarita. Ali se chama o quê? A parte da guarnição daquele local. Então, naquela época, entre a cidade, onde havia o seu reino, um templo, na porta daquela cidade havia uma guarita, onde ficava um homem em cima daquela torre de segurança, tomando conta da entrada da cidade. Ali se chamava atalaia, que quando ele via algo que era desconhecido e que trazia ameaça para dentro daquela cidade, ele tinha obrigação de avisar aquele povo. Ali ficava um mensageiro, do qual, quando ele falava, aquele mensageiro chegava a avisar que havia inimigo, que havia algo diferente vindo até a porta da cidade. Então, isso se chama atalaia. Uma pessoa do qual
tem a responsabilidade de avisar, de alertar o perigo que está vindo à frente. Assim não é diferente no hoje em dia. Hoje em dia, todos aqueles do qual Deus escolheu a dedo para denunciar o pecado, para mostrar aquilo do qual está acontecendo no dia a dia, aquilo do qual Deus escolheu para que ele venha falar que se aquela pessoa não venha mudar dos seus maus caminhos, dos seus pecados, das suas iniquidades, o mal que há de vir sobre a vida dessa pessoa. Isso é atalaia. Agora, nesse exato momento, eu estou sendo uma atalaia sobre a sua vida. Porque eu estou falando do que Deus está mandando eu falar para a minha vida e para a sua vida. Eu vou falar para vocês algo que aconteceu alguns anos atrás, se eu não me engano, tem 2 anos, meus irmãos. Eu ainda não tinha discernimento de quando Deus estava falando profundamente comigo, que ia acontecer algo com a pessoa. Eu não tinha esse discernimento. Eu achava que era coisa da minha cabeça. Eu achava que era algo da carne. Então eu ficava calado. O que aconteceu, meus irmãos? Eu moro numa comunidade que se chama Parque São José, Belfor Roxo. E uma certa feita eu vim de um trabalho, trabalhava em Niterói, lá no Taipuaçu, só vinha final de semana. E nesse dia, o filho da minha madrinha estava fazendo aniversário. Numa sexta-feira, se eu não me engano, não, foi num sábado. E ele me chamou para poder ir lá comemorar com ele. Não é porque eu sou evangélico, sou presbítero da casa do Senhor, que eu vou desfazer das pessoas que andavam comigo, que eu andava com eles, quando eu era do mundo, quando eu era ímpio. Hoje em dia, graças a Deus, eu sei o que eu quero para a minha vida. Então, eu posso participar de qualquer lugar desde o momento que eu saiba me comportar e desde o momento que eu sei que aquele ambiente não vai me contaminar e ficar até o ponto que o Espírito Santo de Deus me conceder. Porque muitas das vezes a gente ficamos em certos lugares e chega a hora que o Espírito Santo de Deus nos incomoda, está mandando a gente sair daquele lugar, porque o ambiente não está mais propício para que a gente viemos ficar ali naquele lugar, porque a gente possamos se contaminar naquele lugar e a gente não damos ouvido para o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, a todo momento ali, enquanto ele te permitir a estar naquele lugar, ele vai te usar para que você possa semear a semente de Deus, a palavra de Deus, naquelas pessoas. E elas poderem escutar aquilo dali e ficar guardado no coração dela. Aquilo dali vai incomodar elas. Mas só que chega um certo tempo, uma certa hora, que o inimigo ele usa de estratégia e começa a botar algo ali naquele lugar para tentar mudar a sua mente, o seu jeito de pensar, seu jeito de agir, e você vir se contaminar. Então, o Espírito Santo de Deus, ele nos alerta que é a hora da gente sair. Mas só que, às vezes, a gente não presta atenção nisso. Então, o que aconteceu, meus irmãos? Eu, sentado nesse lugar, tomando um refrigerante, me apareceu um jovem no qual tinha envolvimento com o tráfico. E ali o Espírito Santo de Deus, ele pôs no meu coração, vai até esse rapaz e fala para ele poder mudar esse caminho dele. Ele sair desse caminho que o destino dele vai ser, o fim dele vai ser a morte. Sendo que eu não tinha intimidade com esse rapaz direito. Eu achei que aquilo, não, nem intimidade direito. Eu conhecia ele, conhecia o pai, a mãe, mas com ele mesmo eu não tinha intimidade assim, profundamente. E por ele estar naquela vida, eu conheci ele desde pequeno, mas não tenho intimidade com ele, mas por eu saber a índole dele, quem era o pai, quem era a mãe,
Eu participei da criação dele. Então, eu achei que aquilo era coisa da minha mente, coisa da carne. Porque eu estava vendo ele ali envolvido naquela situação. Então, eu falei, isso é da carne. Não é de Deus. Eu não fui até o rapaz falar com ele. Infelizmente, meus irmãos, eu até hoje eu peço a Deus que Deus possa me perdoar, que esse sangue não venha estar nas minhas mãos, porque eu não tinha discernimento de saber corretamente que aquilo era de Deus ou se era da carne. Quando chegou, isso foi no sábado, quando foi no domingo, acho que umas 10 e pouca da manhã para 11 horas, me vem a notícia dentro da minha casa que polícia estava escondido dentro das casas, e quando esse jovem, junto com outro rapaz lá, apareceu, os polícias mataram ele. E aquilo, automaticamente, o Espírito Santo de Deus falou, era para você ter falado com ele, era para você ter alertado ele, e eu não alertei, meus irmãos. Eu achei que aquilo era coisa da carne, era algo de mim falando para ele. Mas eu peço a Deus que Deus possa me perdoar e que eu possa vir conseguir lavar esse sangue das minhas mãos. Mas isso é ser um atalaia, meus irmãos. Eu estou sendo uma atalaia aqui agora para você, falando para você que Jesus Cristo está voltando, que Jesus Cristo está à porta, que se a gente não mudar o nosso caminho, se a gente não sair dos nossos pecados, se a gente não se arrepender de tudo aquilo que a gente fez, que a gente cometeu sobre a nossa vida, infelizmente o nosso fim, meus irmãos, vai ser trágico. A gente temos que decidir o que nós queremos para a nossa vida. Se a gente verdadeiramente queremos seguir com Cristo, se a gente verdadeiramente queremos ter uma nova vida em Cristo Jesus, quando ele voltar para buscar a sua igreja. Eu falo isso para vocês, meus irmãos, porque no Evangelho de Mateus, capítulo 24, na partir do versículo 1, ali vai dizer que quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram dele seus discípulos e mostraram a estrutura daquele templo. Mas Jesus ele vai dizer, porém, Jesus, porém lhe disse, não vejo tudo isso? Em verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derrubada. E a gente está vendo, meus irmãos, tudo que está acontecendo hoje em dia, aí na terra, os sinais. E lá no versículo 7, Jesus Cristo ele vai dizer mais ainda, para que seus discípulos não ficassem assustados, para que ninguém viesse enganar eles. Porque Jesus Cristo vai dizer aqui, ó, versículo 7. Vamos ler o versículo 6 primeiro, para que a gente possamos entender mais. E... Amém. Vamos ler do versículo 5. Porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvires de guerra e de rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é misto que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Versículo 7. Portanto, se levantarão nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fome, peste e rumores em vários lugares. Mas todas estas coisas são os princípios das dores. Então, meus irmãos, está aí. Está sendo anunciado
a vinda de Jesus Cristo. Eu estou sendo um atalaia aqui agora, nesse exato momento, para você. Eu tenho certeza, sabe do quê? Que todos vocês já ouviram a palavra de Deus, todos vocês já ouviram a trombeta ser tocada, anunciada. A trombeta tocada, anunciada, é quando alguém vem e anuncia para você algo que está para acontecer. E hoje, em todos os lugares, você ouve falar que Jesus Cristo está voltando. Em todos os lugares, você ouve falar que se você não mudar os seus maus caminhos, você não herdará o reino de Deus. Se você não sair dos seus pecados, das suas iniquidades, você não herdará o reino de Deus. E que se você morrer nesse exato momento, você irá para o inferno. Infelizmente, ninguém está querendo ouvir, ninguém está querendo saber da palavra de Deus. Porque o pecado é gostoso. Andar na iniquidade é muito bom. Beber, fornicar, adulterar, mentir, roubar, tentar se engrandecer, a luxúria, isso tudo é muito bom, meus irmãos. Se eu falar que é mentira, eu tô sendo mais mentiroso ainda. Então, se eu falar que o pecado não é bom, eu estou mentindo. Estou mentindo. O pecado é muito bom. Mas só que eu estou te alertando nesse exato momento. Se você não sair dos caminhos tortos, você vai para o inferno. Você vai para o inferno. A gente vai ver aí a parábola do rico e do Lázaro. Ele vivia ali regaladamente dos seus bens, se vestia de linho, de púrpura, não queria saber de nada, não queria saber de Deus. E olha que ele era conhecedor da palavra. Ele é conhecedor da palavra, porque lá no versículo 24, lá em Lucas, capítulo 22, versículo 24, lá vai dizer assim, e vai dizer assim, e ele disse, Pai Abraão, permita-te que Lázaro molhe a ponta do seu dedo na água e refresque a minha língua, porque eu estou atormentado nessas chamas. Ele reconheceu Abraão como pai. Ele sabia que Abraão era pai das nações. Então, era conhecedor da palavra. Ainda mais abaixo, ele vai dizer, manda que um dos mortos vai até a casa do meu pai para avisar a meus irmãos, para que eles venham, na minha palavra, para que eles venham mudar os seus maus caminhos, para eles não vir para esse lugar de atormento. Era conhecedor da palavra. Ele sabia que ele conhecia a palavra, mas não estava seguindo a palavra, estava querendo o quê? Seguir os caminhos próprios dele, que era o caminho da prosperidade, o caminho da perdição. Infelizmente, meus irmãos, nesse mundo, Deus ele nos deu o livre-arbítrio para a gente poder fazer o que a gente quisesse da nossa vida. A escolha é minha e tua. Como um presbítero da minha igreja, ele fala, quem decidimos para onde a gente vai é eu e você. Eu vou decidir se eu quero ir para o céu ou se eu quero ir para o inferno. Há dois caminhos. O caminho da porta estreita e o caminho da porta larga. O caminho da porta estreita é o caminho do céu. É o caminho do qual só passa um por vez. Não tem como levar bagagem. Não tem como você levar ninguém pendurado em você. Então, isso quer dizer o quê? A salvação é individual. Você não tem como pegar teu filho, nem tua mulher, nem tua filha, nem mãe, nem ninguém e querer levar nas tuas costas. Porque a salvação é individual. Cada um tem que ter sua própria vontade, seu interesse de seguir a Cristo. Outra, não tem como você levar bagagem, querer levar as coisas do mundo contigo. Vícios, veste, nada disso. Para isso mesmo, a palavra diz que naquele grande dia, a gente vai ser mudada a nossa veste. Então, a nossa veste ela tem que ser mudada hoje, agora. Você tem que querer trocar a sua veste.
mudar ela, santificar a sua veste pelo o vestido branco, sem mancha, sem nada, sem uma marca de sangue. A marca de sangue quer dizer o quê? Os nossos pecados, as nossas iniquidades. A veste, ela tem que ser própria. Vocês lembram aquela parábola da bolda? Do qual tinha a veste de núpcia? Aquele homem, ele entrou com uma veste estranha, viu qual foi o destino dele, não viu? Foi inferno. Então, assim será hoje em dia também na nossa vida. Então, o que acontece, meus irmãos? O caminho da porta larga é o caminho do mundo. É o caminho do qual você pode fazer o que você quiser da sua vida. Quem decide é você, correto? Então, eu só tenho algo para dizer. Quem decide para onde você vai é você. Não tem essa... Uns 2 dias atrás, um amigo meu, ele, conhecedor da palavra também, só que hoje em dia ele se encontra no espiritismo, como eu também estava no espiritismo, entramos juntos, mas, graças a Deus, eu ouvi a voz do Espírito Santo de Deus e hoje em dia eu me encontro na presença do Senhor. Pela misericórdia dele, ele me deu essa oportunidade. As pessoas hoje em dia, a gente vai falar da palavra de Deus, a gente vai falar que aqueles que não se encontram na presença do Senhor, naquele grande dia, Deus ele vai acabar com tudo. Jesus Cristo ele vai vir e vai acabar com tudo. Cairão fogo do céu. Os céus serão abalados, as estrelas, tudo vai ser abalada. Toda a humanidade que não estiver diante da presença de Deus vai ser aniquilada. Aí as pessoas vêm falar, mas Deus é injusto. Deus é tão ruim, rigoroso assim, desse jeito, para acabar com todos aqueles que não servem Ele. Meus irmãos, a palavra, Deus ele está dando oportunidade há tantos anos. Há quantos anos Deus ele deu o seu próprio filho por amor de mim, por amor de vós. E mesmo assim a gente queremos viver na iniquidade, fazendo a vontade de Satanás. Sabe qual é o nosso mal, meus irmãos? É que a gente não queremos o sacrifício, só queremos viver na bonança. A gente queremos viver da forma do qual está satisfazendo a nossa carne, a nossa vontade. Mas a gente não queremos viver no sacrifício, na renúncia. E quando a gente vai ouvir falar que Deus, quando ele voltar, Jesus Cristo voltar, para buscar a sua igreja, aqueles que não tiver lavado e remido no sangue do Cordeiro, vai perecer, infelizmente o destino vai ser um inferno, a gente quer acusar Deus. Deus é injusto desse jeito, a palavra vai dizer como eles mesmos dizem, Deus é Deus do amor. Mas só que a palavra também diz, meus irmãos, que Deus é Deus do amor, mas também é Deus do fogo consumidor. A gente vai ver, vamos observar que no Antigo Testamento, Deus ele enviava seus profetas para alertar aquele povo, para que eles se desviassem do mal, dos caminhos tortos da onde ele estava indo. Eles não obedeciam à voz de Deus. O que Deus fazia? Deus entregava eles na mão dos seus inimigos. Eles eram levados cativos, eles eram mortos através da espada. Era avisado a todo momento. A todo momento era avisado. Só que eles não queriam ouvir. Assim é comigo e contigo hoje em dia. Se você não ouvir o que Deus está falando, não mudar os seus caminhos, não querer vir para a presença do Senhor, infelizmente, seu destino é esse, meu irmão. Não vai poder reclamar amanhã depois. Naquele grande dia, não vai poder reclamar, está próximo. Eu estou sendo uma atalaia viva para você, agora, nesse exato momento. Amém, meus irmãos? Jesus Cristo ele vai dizer lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6,
Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Fica com essa mensagem, meus irmãos. Fica na paz do Senhor a todos. Amém. E graças a Deus.